Bom, nosso grupo vai apresentar um artigo sobre o engajamento do stakeholder em um plano de SOP. E o nosso grupo é formado pelo Matheus Wesley, pelo Murilo, pelo Luiz Ricardo, pelo Guilherme Sequeto, pelo Francisco Malungo e por mim, Matheus Ortiz. A fonte que a gente pegou, o nosso artigo foi do Journal of Operation Management, do William Online Library, e foi publicado em 2020. Bom, o objetivo desse artigo é entender como as empresas podem fazer a transição para um processo de planejamento de vendas e operações sustentáveis para melhorar a economia, o meio ambiente e o desempenho social também, impactando no serviço prestado ao cliente. Bom, fazendo uma introdução aqui sobre o artigo, né, a gente percebeu que os gostos dos consumidores estão mudando, né, assim como as expectativas das partes interessadas externas. No mesmo tempo, as partes não governamentais estão aumentando a pressão sobre a organização para se comportarem de forma ambiental e de forma socialmente responsável. Os consumidores estão cada vez mais exigindo produtos de origem ética que fazem o mínimo dano ambiental. Bom, nesse artigo, a gente fez as seguintes questões, né? Sublinhamos em duas questões, que são, a linha A, a gente fez a seguinte questão: quais são os fatores de transição predominantes que permitem às organizações mudar de um processo convencional para um processo da COP, né? No caso, sustentável. E a questão B, né, é um processo da SSEOP melhora o aspecto ambiental, social ou desempenho econômico da organização focal? E agora uma revisão da literatura, né? Primeiro, ele separou ali em 4 literaturas principais. Primeiro é a teoria do ciclo de vida. Essa teoria diz que a teoria do ciclo da vida posiciona o crescimento organizacional como um processo dependente do caminho. Com o tempo, a organização perde sua capacidade de mudar conforme a inércia estrutural que define a organização em um caminho predeterminado que replica ineficientes soluções. Também tem a teoria dos stakeholders, que é a teoria das partes interessadas, dos stakeholders, afirma que os interesses internos e externos devem ser considerados ao tomar decisões estratégicas. O SNOP convencional é um processo sequencial de fases conectadas que se limitam ao desenvolvimento das partes interessadas, funcionários e gestores, e o SNOP sustentável, que envolve o aspecto sustentável e busca flexibilizar e atender às mudanças nas necessidades dos grupos e nas partes interessadas. Agora, falando um pouco sobre a metodologia do trabalho, a gente, né? O artigo, ele trouxe o instrumento, né? Ele trouxe um instrumento que possui 2 seções principais, né? Então, a primeira seção obteve informações gerais, onde ela incluiu a posição do entrevistado dentro da empresa, o tamanho da empresa e do setor, e também perguntas abertas sobre o desafio que os gerentes se enfrentam na implementação do SOP, as pressões que eles experimentam, os decorrentes dos stakeholders, para melhorar o desempenho do TBL, né, que é o Triple Bottom Line. Já a segunda sessão do instrumento foi focada nas 7 construções do modelo de pesquisas, e a saber qual o planejamento organizacional, a colaboração, o sistema de TI, a integração de partes integradas externas, né, da empresa, o desempenho financeiro, o desempenho social e o desempenho ambiental da empresa. E aí isso tudo foi validado com o método empírico de pesquisa, né? E para isso, as perguntas foram baseadas nas hipóteses formuladas pelos autores do artigo, com respostas dentro de uma escala de 1 a 7, onde 1 era discordo totalmente e 7 concordo totalmente.
Já a coleta de dados, elas foram preenchidos 120 questionários por gerentes do setor primários e secundários e diretores de vendas e marketing, e gerentes de cadeia de suprimentos, gerentes de operações e gerentes de aquisições de empresas da China. Não, volta lá, por favor. A principal razão da escolha desse público para fazer essa coleta de dados foi que o SOP requer a participação interorganizacional, né? Então, que seja horizontal, diversa e de todas as áreas. Então, tem que envolver o marketing, tem que envolver a área de vendas, produção, até a própria cadeia de abastecimento e na parte vertical diversa. E buscando envolver diferentes níveis hierárquicos da organização. Então, aí sim, desde a gestão média até os líderes sênios da organização. Pode passar agora, por favor. Bom, legal. Agora eu vou falar um pouco sobre o modelo que eles construíram a partir das hipóteses e a partir das variáveis. Bom, primeiramente, eles formularam 3 hipóteses, que são baseadas em cima desses questionários. A hipótese H1 diz que o planejamento organizacional ele deve integrar as visões externas e internas das partes interessadas, ou seja, dos stakeholders. A hipótese H2 diz que deve ser necessária a colaboração entre as funções externas e internas dos stakeholders. E, por fim, a hipótese H3 diz que é necessário ter um sistema de TI integrado, de tecnologia da informação integrado, entre a empresa focal e os fornecedores. A partir dessas 3 hipóteses, elas sustentam um plano de SOP sustentável. E a partir desse plano de SOP sustentável, ele vai gerar 3 impactos positivos na empresa. O primeiro impacto positivo é o impacto H4A, que diz que vai impactar positivamente na performance financeira da empresa. A hipótese H4B diz que, a partir desse SOP sustentável, haverá um impacto positivo na performance social da empresa, ou seja, com o seu público, com as pessoas, tanto os colaboradores quanto os seus clientes, que consomem do respectivo produto ou serviço que a empresa fornece. E, por fim, a hipótese H4C, que diz que vai ter um impacto positivo na performance ambiental que a empresa pode gerar. Pode passar. Bom, a partir disso, é possível fazer. Ele foi feita a análise dos dados e dos resultados. Bom, com esses dados de questionário que eles já tinham e com as hipóteses e com as possíveis variáveis de impacto positivo que se geraria a partir do SOP sustentável, então eles puderam fazer testes estatísticos de correlação entre essas respectivas variáveis. Bom, a hipótese H1 e a hipótese H3, elas foram aceitas. Somente a hipótese H2 não foi aceita. Isso porque essas hipóteses, para elas serem aceitas, elas tinham que ser condizentes com o índice de significância menor que 0,001. Porém, a hipótese H2 ela só conseguiu ser aceita no nível de significância maior que esse valor. Por isso, ela foi rejeitada. Isso nos dá uma informação que focar na colaboração entre empresa focal e os seus fornecedores pode não ser o suficiente para desenvolver um plano de SOP sustentável. Ressaltando que todas as hipóteses de impactos, tanto financeiro, social e ambiental, foram aceitas e com valores positivos e esperados pelos autores. Só que um dado que é importante dizer também, que esse método ele ficou um pouco restrito ao país em que ele foi feito, e que também a amostra que foi testada não é muito grande, ou seja, foram apenas 120 gestores, aí, pessoas que estavam nessa área. Pode passar.
Legal. Agora, com base nos resultados que o Matheus apresentou para a gente, aqui da pesquisa da validação das hipóteses dos autores, a gente pode perceber que os resultados da pesquisa, né, eles sugerem que uma transição para um SOP convencional, para um SOP sustentável, ele requer, então, a integração das partes internas e externas, né, das partes interessadas, ou seja, dos stakeholders, no planejamento organizacional, né? E isso vai ter que contar com o apoio de um sistema integrado de tecnologia da informação, né? Então, os resultados sugerem que a hipótese 1 e 3, levantadas pelos autores, é que foram validadas nessa pesquisa, né? Então, o que isso sugere no final, né? O artigo ele conclui que, para realizar um planejamento conjunto com as partes interessadas, tanto externas quanto externas, né, é necessário validar as decisões tomadas dentro da empresa e promover medidas pró-ambientais e sociais para a manutenção da empresa, né? Isso intermediada a interface, né, de interação entre os stakeholders internos e externos seria um sistema de tecnologia da informação, né, que integraria essas duas partes. A gente trouxe aqui, então, alguns casos, né, que a gente pode observar que se manifestou essa transição de um SOP para um SOP sustentável de empresas de diferentes setores da indústria, né. O primeiro caso que a gente encontrou e achei interessante trazer para vocês é o caso do Banco do Brasil, né. O que ele fez? Nas agências do estado de Minas Gerais, eles têm 100 agências que são movidas à energia solar, ou seja, eles implantaram painéis para prover energia para essas agências, né. E com o resultado disso, né, o banco ele projeta que no período de 12 anos ele vai ser capaz de economizar 80 milhões de reais, né. Então a gente está vendo uma economia aí na casa dos 8 dígitos, né. O segundo caso que a gente encontrou que achou interessante foi o caso Natura, né, que a gente sabe que eles são referência na questão da sustentabilidade não só no Brasil, mas no mercado exterior também, né. E a Natura, 80% do leque de produto deles, né, possui origem vegetal, ou seja, e além disso eles fazem uso de embalagens reaproveitadas, né, ou seja, a questão da sustentabilidade é bastante enraizada assim no todo o modus operandi da empresa, né. Por fim, a gente tem o caso da Ambev, que é uma empresa no setor de bebidas, né, que no caso deles, 1/3 dos caminhões utilizados para a operação logística da empresa, eles são caminhões elétricos também, né, ou seja, eles não fazem queima de combustíveis fósseis. Então, 1/3 dessa frota faz uso de energias renováveis, né, e o que, consequentemente, causa a diminuição de emissões de gases que provocam o efeito estufa, né. E é interessante a gente analisar esses casos, né, porque são empresas de diferentes setores, né, a gente vê um banco, uma empresa do setor de cosméticos, né, coisas de beleza e um setor de bebidas. Então, isso revela que essa questão dessa demanda pela sustentabilidade, ela se manifesta nos mais diferentes setores da indústria, né, e a tendência no futuro é que essa demanda só cresçam e vão fazer com que as empresas busquem mais essas questões da sustentabilidade, só que ao mesmo tempo que balance essa questão econômica também, né? Uma empresa não pode tentar se converter em sustentabilidade abrindo mão dos receitos e seus lucros. Então a gente vê casos em que essas empresas não só abordaram essa questão, mas de fato implementaram no seu sistema de vendas, no seu sistema de operações, né? Então, por fim, a gente traz as referências aí, que é o artigo em si, né, e o site que a gente achou esse caso dos painéis solares do Banco do Brasil, né. Então, se tiverem algumas mais dúvidas, fiquem à vontade. E é isso, obrigado.